Meu nome é Júlio, e o que vou contar aqui é algo que ainda me persegue até hoje. Eu cresci no interior, em uma cidadezinha pequena onde todos se conheciam e os dias passavam lentos, quase sem novidades. Naquele tempo, a vida era tranquila, com a rotina do campo ditando o ritmo de tudo. Mas como em qualquer lugar que tem história, o interior também guarda seus segredos. E a história que vou contar aconteceu em uma fazenda isolada, longe do centro da cidade. Um lugar que muitos chamavam de amaldiçoado. Eu, claro, não acreditava em nada disso. Até que tudo mudou uma noite. Eu e alguns amigos, sempre buscando uma aventura diferente, decidimos explorar essa fazenda. Todos na cidade tinham histórias para contar sobre ela. Sons estranhos, aparições misteriosas, até mesmo gente que falava ter visto figuras sombrias à noite. Mas, sendo jovens e cheios de coragem, achávamos tudo isso bobagem. Nada disso. É real, dizia um dos meus amigos, Marcos, que sempre foi o mais cético do grupo. É só imaginação das pessoas, nada mais. Claro que ninguém queria admitir que estava com medo. Então a ideia de explorar a fazenda surgiu quase como uma competição para ver quem teria coragem de passar a noite lá. Eu, com a adrenalina de quem ainda não sabia o que estava prestes a enfrentar, aceitei sem pensar duas vezes. A fazenda estava completamente abandonada há anos. O casarão, que antes poderia ter sido imponente, agora estava todo enferrujado e coberto por mofo. As paredes pareciam quase se desintegrar a cada passo que dávamos dentro dela. O cheiro de madeira velha e umidade preenchia o ambiente. À medida que nos aproximávamos, o cenário parecia cada vez mais surreal. Não havia sons, absolutamente nada além do barulho das nossas próprias respirações e passos. O vento não soprava, e até os pássaros pareciam ter fugido de perto daquele lugar. Tudo estava parado, como se o tempo tivesse se congelado ali. Entramos pela porta principal, que estava parcialmente caída, como se fosse mais fácil quebrar a entrada do que forçar a saída. Já dentro da casa, o ambiente parecia denso, como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma energia estranha. Tentávamos nos distrair, rindo e fazendo piadas sobre como as histórias eram exageradas. Mas algo estava diferente. Algo na casa parecia nos observar. Mesmo assim, seguimos com as lanternas nas mãos, iluminando os cantos escuros e os móveis cobertos de pó. A casa tinha vários cômodos, e conforme fomos nos espalhando, cada um de nós começou a sentir algo peculiar. Eu, por exemplo, estava na sala de estar, onde o sofá, totalmente desgastado, parecia ter sido abandonado no meio de uma conversa interrompida. Ali, na quietude, eu comecei a perceber que algo não estava certo. O ambiente, embora silencioso, parecia vibrar com uma sensação de espera, como se estivesse esperando que fizéssemos algo. O ar ficou mais pesado e a cada passo meu, parecia que o chão rangia mais, como se a casa estivesse viva, prestes a engolir a gente. Foi então que um som quebrou o silêncio. Um sussurro. Era tão baixo que pensei ter sido o vento, mas não, havia vento ali. Todos pararam no mesmo momento e se olharam, tentando entender de onde aquilo vinha. A voz fraca e arrastada parecia ser uma presença que não queria ser vista, mas que exigia atenção. Saiam daqui. A frase foi tão nítida quanto qualquer outra coisa que já ouvi na minha vida, mas ao mesmo tempo parecia não vir de nenhuma boca humana. Não consegui distinguir de onde vinha, mas tinha certeza de que a casa estava nos observando, como se tivesse consciência da nossa presença. Não demorou muito para que todos se olhassem, tentando disfarçar o desconforto. Foi só o vento, disse Marcos com um sorriso nervoso, mas eu podia ver no olhar dele que ele estava tão abalado quanto eu. De repente, as lanternas começaram a tremer nas nossas mãos, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. A luz piscou, e por um instante, tudo ficou em completa escuridão. Quando as lanternas voltaram a acender, algo parecia ter mudado no ambiente. O ar estava mais denso, quase impossível de respirar. Sentíamos uma pressão sobre o peito, como se estivéssemos sendo esmagados por algo invisível. Não era apenas o medo, era algo mais real, algo que não conseguíamos explicar, mas que estava nos prendendo ali.
Foi quando ouvimos novamente o sussurro, agora mais claro e direto. Saiam. Já. A voz parecia ecoar de todas as direções ao mesmo tempo, como se a casa tivesse se tornado uma gigantesca caixa de ressonância. Um calafrio percorreu minha espinha. Marcos, o cético, já não sorria mais. Ele estava pálido, e seus olhos estavam arregalados como se quisesse correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Decidimos que era hora de ir embora. O problema é que não conseguíamos sair. As portas, que antes estavam abertas, agora estavam trancadas, como se algo estivesse nos impedindo de deixar aquele lugar. Tentamos forçar as portas, mas estavam como que seladas por algo que não podíamos ver. O pânico começou a crescer dentro de nós e a sensação de claustrofobia aumentava. A cada segundo, as paredes pareciam se fechar, o ar ficava mais pesado e a casa parecia estar viva, reagindo à nossa presença. Desesperados, começamos a correr pelos corredores, procurando qualquer forma de escapar. Cada porta, cada janela estava trancada. A cada curva que dávamos, a sensação de que algo nos observava só aumentava. E em algum momento eu percebi que já não estávamos mais sozinhos. Havia algo na casa, algo que não deveria estar lá. Foi quando, ao olhar para uma das janelas, vi algo que jamais vou esquecer. Uma sombra humana parada no jardim, olhando diretamente para mim. Não era uma pessoa, não era uma figura normal. Era uma silhueta escura envolta em uma névoa espessa, com os olhos brilhando de uma maneira que me fez gelar por dentro. A figura parecia não se mover, mas seu olhar era fixo, penetrante, como se estivesse me observando a cada passo. Era como se aquela sombra fosse mais uma parte da casa do que uma presença externa. Sem coragem para continuar, tentamos uma última vez. Corremos em direção à porta da frente e, para nossa surpresa, ela estava aberta. Não sei como, não sei por quê, mas quando atravessamos a entrada, o peso sobre os nossos ombros desapareceu. O ar ficou leve novamente, e por um momento eu pensei que tudo aquilo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas o que vimos naquele lugar, a sensação de que estávamos sendo observados e, principalmente, o sussurro que nunca mais deixou minha mente, me disseram que aquilo não foi uma ilusão. Nunca mais voltamos àquela fazenda, e ao longo dos anos as histórias sobre ela só aumentaram. O lugar foi esquecido e poucos ousam se aproximar dele. Mas eu sei o que vivi ali. Eu sei o que sentimos. E se você um dia passar por aquela estrada deserta, observe a casa à distância e pergunte a si mesmo: será que aquele sussurro ainda está esperando por alguém? Eu espero que não. Eu cresci em uma pequena cidade no interior, onde as estradas de terra e as casas de madeira eram a cara do lugar. As histórias sobre o sobrenatural sempre foram um tópico recorrente nas conversas entre os mais velhos, mas a maioria de nós, jovens, não dava muita atenção. Achávamos que era tudo exagero, ou mais uma maneira de afastar os curiosos de lugares como o Cemitério dos Esquecidos ou a Mata Velha, que ficava a alguns quilômetros da cidade. Mas eu aprendi da pior maneira que algumas histórias não são contadas à toa. Tudo começou no verão de 1998, quando eu e dois amigos, Lucas e João, decidimos fazer uma trilha pela mata. Para a maioria da população, a Mata Velha era uma área densa e quase impenetrável, cheia de árvores antigas, com raízes que pareciam ter vida própria e que se entrelaçavam de uma forma estranha. O nome da mata já era suficiente para provocar calafrios nos mais supersticiosos, mas nós, jovens e ávidos por aventuras, vimos ali a oportunidade de explorar um lugar desconhecido, com a ilusão de que nada demais aconteceria. Antes de partirmos, ouvimos um ou outro aviso. Não entrem lá depois do pôr do sol, nos disseram. Tem gente que viu coisas que não podem explicar. Claro que ignoramos tudo isso. É só história de velho, disse Lucas, o mais ousado do grupo. Nada vai acontecer. João, um pouco mais cauteloso, ficou com receio, mas acabou concordando. Afinal, nada seria tão assustador quanto parecia. Nós não acreditávamos que o que estávamos prestes a vivenciar
mudaria nossas vidas para sempre. A entrada da mata não era nada impressionante. Apenas uma trilha estreita, rodeada por arbustos e árvores altas, parecia nos convidar a seguir, em frente. O ar era denso e o cheiro de terra molhada dominava o ambiente. À medida que nos afastávamos da cidade, o som das vozes foi se apagando, até que a única coisa que podíamos ouvir era o som dos nossos passos e o ocasional canto de algum pássaro distante. No começo, estávamos tranquilos, fazendo piadas e conversando sobre os planos para o fim de semana, mas conforme avançávamos, o ambiente parecia mudar. As árvores pareciam mais densas, e a luz do sol que antes entrava de forma suave, através da copa das árvores, agora mal chegava até o chão, como se algo estivesse bloqueando a entrada da luz. O ar ficou mais pesado, e mesmo com o calor do verão, uma sensação de frio começou a se instalar no nosso peito. Foi quando vimos a primeira coisa estranha. À nossa esquerda, uma sombra se movia rapidamente entre as árvores. Na hora, achamos que era um animal, talvez um veado ou algum outro bicho comum da região. Mas quando tentamos segui-la com os olhos, não havia mais nada ali. Não houve barulho nem movimento nas folhas, apenas o vazio. Deve ter sido um reflexo, disse João, tentando se convencer. Lucas, no entanto, parecia já perceber que algo não estava certo. Continuamos a caminhada agora mais cautelosos. O silêncio da mata parecia ensurdecedor, e a cada passo, o ambiente se tornava mais opressor. Até que, ao chegar em uma clareira, sentimos um arrepio, como se alguém estivesse nos observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Apenas a vegetação densa e as árvores que pareciam se fechar sobre nós. Foi aí que ouvimos o primeiro barulho que realmente nos fez parar. Um som de passos, vindo de trás de nós, na trilha por onde tínhamos passado. Estávamos parados e o som era nítido. Alguém ou algo estava nos seguindo. Paramos e o som parou também. Por um momento, só conseguimos ouvir nossa respiração. Eu, Lucas e João trocamos olhares desconfiados. Talvez seja algum outro grupo de caçadores, sugeriu Lucas, mas a sua voz tremia de leve. Decidimos seguir em frente, mas a cada passo, a sensação de estarmos sendo seguidos ficava mais forte. Olhávamos por cima dos ombros tentando ver algo, mas o que nos cercava era apenas o verde da mata e a espessura das árvores que se fechavam à nossa volta. O clima já estava completamente diferente. A luz do dia estava começando a diminuir e o crepúsculo chegava lentamente. Foi quando, em um ponto mais profundo da mata, sentimos uma presença real, algo que não poderia ser explicado. Era como se estivéssemos sendo observados, como se o próprio ambiente estivesse ciente de que nós não pertencíamos ali. Foi então que vimos a figura. A princípio, pensei que fosse uma pessoa, mas ao olhar melhor, percebi que não era humana. Uma sombra escura, sem forma definida, mas com uma presença imensa, apareceu à nossa frente entre as árvores. Não tinha rosto, não tinha corpo, mas era inegavelmente real. Ela não se movia, mas sua presença estava em todo o lugar, e uma sensação de puro pavor tomou conta de nós. De repente, tudo ficou silencioso. O som da mata cessou. Não havia mais vento, não havia mais nada. Só aquela presença sombria, parada à nossa frente, nos encarando de algum lugar. Olhei para os meus amigos, e a expressão de medo nos rostos deles dizia tudo. João já estava pálido, tremendo, e Lucas parecia tentar esconder o medo atrás de um sorriso nervoso. Mas todos sabíamos que não havia explicação racional para o que estávamos vendo. Foi quando ouvimos a voz. Não uma voz comum, mas algo profundo, grave, como se saísse das próprias árvores ao nosso redor. Vocês não deveriam estar aqui. A voz não vinha de nenhum lugar físico, mas de toda a mata, reverberando nas árvores, no chão, no vento. Um frio indescritível tomou conta de nós, e o medo se tornou algo palpável. Antes que pudéssemos reagir, a sombra se moveu. Ela não andava, mas parecia flutuar, se aproximando rapidamente de nós. Não sabíamos o que fazer. Tentamos correr, mas as árvores se fechavam à nossa frente, como se estivessem se movendo para nos impedir. Cada passo que dávamos parecia mais pesado, como se a própria terra estivesse tentando nos prender ali. Lá, no meio da mata, sem saber por onde ir,
foi quando uma luz forte apareceu à nossa frente. Era uma luz intensa, branca e ofuscante, que parecia vir do nada. Não era do sol, não era de nenhuma lanterna. Era algo que, à medida que chegava mais perto, fazia a presença sombria recuar. O medo estava ainda presente, mas a luz parecia nos guiar para a saída, nos conduzindo de volta para o caminho que havíamos percorrido. Corremos como nunca antes. Não olhamos para trás, e quando finalmente saímos da mata, a noite já havia caído completamente. O ar estava frio, e o som da cidade parecia distante, como se nunca tivesse existido. Ficamos em silêncio, sem palavras, apenas tentando entender o que havia acontecido. A sensação de estar sendo seguido, a presença daquela entidade, a voz que ecoava. Nada disso tinha explicação. Até hoje, quando passo perto daquela mata, sinto um arrepio. A sensação de que algo ainda me observa, algo que nunca deixará aquele lugar, é algo que não consigo ignorar. O que vimos naquela mata, o que sentimos, não posso esquecer. E não, nunca mais voltei lá. Ninguém do nosso grupo jamais voltou. Sempre ouvi histórias sobre a Estrada do Limoeiro, mas nunca dei muita atenção a elas. Quem mora no interior sabe como as lendas e superstições se espalham, e a maioria das pessoas acaba ignorando, achando que são apenas histórias contadas para assustar os mais novos. Porém, o que aconteceu comigo e com meu amigo Pedro naquela noite mudou completamente minha visão sobre o que realmente habita as sombras do interior. Eu e Pedro éramos amigos de infância. Crescemos juntos em uma pequena cidade no interior, onde tudo parecia ser previsível e tranquilo. A Estrada do Limoeiro ficava nos arredores da cidade, longe dos centros habitados e quase intransitável. Era uma estrada de terra, estreita e cheia de curvas fechadas, que passava por um grande campo de limoeiros. Daí o nome. Antigamente, quando éramos crianças, nós costumávamos brincar perto dali, sem dar muita importância ao que os mais velhos falavam. No entanto, conforme fomos crescendo, ouvimos as histórias que rondavam aquele local. Dizia-se que à noite, quem passasse por aquela estrada poderia ouvir risos distantes, ou até ver sombras se movendo entre os limoeiros. Alguns falavam de uma figura misteriosa, um homem alto, vestido com roupas escuras que aparecia aos motoristas no meio da estrada. Se ele fosse visto, ninguém sabia se o motorista voltaria inteiro para casa. Era como uma maldição, uma presença invisível que se arrastava pela estrada, esperando uma vítima. Muitos diziam que quem se atrevia a passar tarde demais, quando a neblina cobria o caminho, nunca mais era visto. Na época, eu achava que era tudo história, lendas que os mais velhos inventavam para assustar a gente. Mas naquela noite de agosto de 2003, a história tomou uma virada que eu jamais poderia prever. Pedro e eu tínhamos acabado de sair de uma festa na cidade e decidimos pegar a estrada, de volta para casa. Estávamos animados, rindo e conversando, e a estrada vazia parecia a opção mais rápida para chegarmos em casa. Não era tarde, apenas por volta das 23h, e o céu ainda estava claro o suficiente para que pudéssemos enxergar bem à nossa frente. No entanto, à medida que nos afastávamos da cidade, a atmosfera da estrada começava a mudar. A tranquilidade, que parecia dominar o campo, foi sendo substituída por um silêncio profundo, quase opressor. O som dos pneus na estrada de terra era a única coisa que quebrava o silêncio. Não havia vento, nem o som dos animais que normalmente habitaram a região à noite. Conforme íamos mais adentro da estrada, uma névoa fina começou a se formar ao redor do carro. Era uma neblina estranha, espessa, que parecia surgir do nada, tornando a visibilidade cada vez mais difícil. A estrada ficou mais sombria e o farol do carro não conseguia atravessar a espessura da névoa. O rádio, que antes tocava músicas alegres, começou a falhar e logo o som se apagou por completo, deixando o carro em um silêncio ainda mais perturbador. Pedro, que estava dirigindo, olhou para mim com uma expressão estranha. Ele parecia perceber algo que eu não conseguia entender. "Você está ouvindo isso?" perguntou ele, enquanto o carro avançava lentamente. Eu parei por um momento e tentei ouvir,
mas o que ouvi não era algo que se explicasse facilmente. Era um som baixo, distante, como se alguém estivesse cantando, mas não era uma canção comum. Era um murmúrio que se arrastava na brisa, sem ritmo, uma melodia dissonante que parecia vir de dentro da mata que cercava a estrada. Deve ser o vento, respondi, tentando disfarçar o desconforto. Mas algo me dizia que não era o vento. Algo estava errado. À medida que avançávamos, o som foi ficando mais claro, mais nítido, até que se tornou quase insuportável. Era como se a própria estrada estivesse vibrando com aquela melodia estranha, e a névoa se tornava mais espessa, mais densa. Olhei para fora do carro, mas não vi nada. Não havia árvores, nem animais. Só uma vasta escuridão, como se a estrada tivesse desaparecido no vazio. Foi então que vi algo que me fez congelar de medo. Uma figura no meio da estrada. Eu pensei que fosse uma pessoa perdida, talvez alguém com problemas no carro, mas quando Pedro freou o carro e olhou para a figura, ele empalideceu. Não, não, é possível, murmurou ele, e sua voz soou distante, como se ele não estivesse ali comigo. A figura estava parada no centro da estrada, imóvel. Era um homem alto, com uma capa preta que cobria seu corpo. A neblina envolvia a figura, tornando impossível ver seu rosto. Mas o que realmente me assustou foi o fato de que ele não estava se movendo. Ele simplesmente estava ali, olhando para nós. Sua presença era como uma sombra, algo que não pertencia àquele mundo. A sensação de que algo estava errado foi instantânea, uma sensação de que estávamos diante de algo além do humano. Pedro, tremendo, tentou dar a partida no carro, mas o motor não respondia. Eu olhei novamente para a figura, que agora parecia se aproximar lentamente, flutuando mais do que andando. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que aquela presença não era algo que eu queria enfrentar. E foi nesse momento que ouvimos, claramente, uma voz. Não era uma voz humana. Era algo grave, profundo, como se viesse da terra, do próprio chão sob nossos pés. Vão embora, ou vão pagar o preço. A voz ressoou em nossos ouvidos, e algo no ar parecia se condensar, como se o tempo tivesse parado. De repente, o carro se ligou sozinho, e Pedro, com o coração disparado, acelerou com força, passando pela figura, que se manteve parada no meio da estrada. Não olhamos para trás. Não havia mais coragem. Só queríamos sair daquele lugar. Quando finalmente chegamos à cidade, o alívio foi imenso, mas a sensação de que algo havia nos seguido era inescapável. Pedro, com a voz trêmula, me contou que ele viu os olhos da figura. Eles não eram humanos, mas eram profundos, como se algo de outro mundo estivesse olhando diretamente para ele. Não disse nada mais. Ficamos em silêncio pelo resto do caminho, sem coragem de falar sobre o que havíamos presenciado. Nos dias seguintes, tentamos pesquisar mais sobre aquela estrada, e as histórias sobre a Estrada do Limoeiro começaram a fazer mais sentido. Não era só uma lenda. Aquela figura, a névoa, a voz, tudo fazia parte de algo muito mais antigo, algo que estava esperando para nos encontrar. Dizem que a estrada foi construída sobre um antigo cemitério indígena e que aquele lugar é amaldiçoado. Muitos, ao longo dos anos, passaram por ali e nunca mais foram vistos. Outros, que tiveram sorte de escapar, dizem que a estrada não é apenas uma via de passagem, ela é uma porta para algo muito mais sombrio. Eu nunca mais voltei àquela estrada, e Pedro também nunca teve coragem. Mas uma coisa é certa: o que vimos naquela noite não foi apenas uma coincidência. Algo naquele lugar nos escolheu, e por mais que eu tente esquecer, eu sei que a Estrada do Limoeiro nunca deixará de existir, e que as sombras continuam a se mover entre os limoeiros, esperando por quem se atreve a passar por ali à noite.